O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Bom dia a todas, que vocês que nos participam, que acompanham o Jornal em Foque nesta sexta-feira, finalizando o último dia útil de novembro. Tá aí, já estamos chegando, já chegou dezembro, daqui a pouco já estamos aí em 2025 e vamos falar sobre temas importantes. O ano passa muito rápido e como passa rápido, né? Com dois convidados muito especiais, 35 anos, o tempo voa, né? Dois convidados muito especiais, a psicóloga e também coordenadora da Associação Tantan e, é claro, o fundador e educador da Associação Tantan, que completou agora 35 anos de muita história, muita alegria e muita questão importante de cidadania também. Dois convidados que participam hoje do Jornal em Foque. Vamos começar pela Cláudia, né? A Cláudia, né? Sempre as mulheres primeiro. Cláudia, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Fernando, obrigada. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Perfeito. Renato, bom dia também, muito obrigado pela sua participação também. Bom e seja bem-vindo aí, muitas histórias para a gente falar. Muitas histórias, 35 anos é de fato uma história e é extremamente importante para a nossa cidade, um projeto com essa envergadura, né? Exatamente, né? Muita história nesse sentido, um trabalho fantástico que ambos são sinônimo, né, do projeto Tantan, que tem aí várias e várias gerações aí participando, tendo um trabalho social fantástico, no momento que muita gente talvez esqueça, né? No momento triste da nossa história, que foi o fechamento da Casa Anchieta, isso no governo Thelma de Souza, e foi um marco da revolução, efetivamente, da saúde mental, não só em Santos, mas no Brasil também. A gente vai falar muito sobre isso daí. O projeto Tantan teve um papel preponderante, não só naquele momento, mas também nos dias de hoje também. Você pode acompanhar o nosso programa pelas nossas redes sociais, mandar perguntas para os nossos convidados pelo Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. Também pode nos acompanhar pelas demais redes sociais. Lembrando, reprise, 3 horas da tarde, na TV Com Santos, canal 8 Vivo, canal 11 Net Claro, 45 da VIP Way. 5 horas da tarde, Rádio Santos FM, 92,5 MHz, mais uma opção para você acompanhar o Jornal em Foque, seja no dial, seja no aplicativo da Rádio Santos FM. Bem, 35 anos de muita história. Vocês, quando criaram lá, imaginaram essa história tão longeva, né? Porque houve toda uma revolução a respeito da saúde mental no Brasil, né? Uma mudança de paradigmas, inclusive, né? E vocês, obviamente, acompanhando toda essa luta, né? E, é claro, o trabalho do Tantan, que não ficou restrito aqui, reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Fica à vontade aí, porque histórias não faltam aí, né? Você, tem bastante. Cláudia, Renato, você traz legal, fala bem, né? Um momento em que Santos estava passando por uma grande mudança. Uma mudança política, né? Uma cidade que eu acho que foi a primeira cidade que elegeu o PT, Thelma de Souza, depois foi Irondina em São Paulo, junto, né? Fortaleza um pouco antes, um pouquinho, né? Antes, Luziane, né? Mas eu acho que aonde deu um grande pulo, um grande salto foi Santos, foi São Paulo, né? Trazendo inclusive figuras muito importantes para trabalhar, uma equipe de nobre, né? Uma equipe nobre, um município, uma prefeitura que tem como secretário de saúde um Davi Capistrano. Sim. Você já imagina o tamanho e o porte disso, né? Uma figura extremamente importante para a história da saúde desse país. Exatamente. Uma pessoa que modificou, inclusive, todas essas questões que hoje a gente discute tanto, da saúde, da democracia na saúde, né? Da humanização na saúde, essas coisas. Então é muito importante. Uma outra coisa importante que eu trago sempre é que nós estávamos ali em 89.
nós estávamos começando a experimentar a Constituição brasileira, que é uma Constituição que tem o nome de Constituição Cidadã. E aí já está o perfil bem claro do que vem a ser esse projeto. Porque a gente fala tanto de outras coisas importantes, como o trabalho do Pinel, o trabalho de Nise da Silveira com a arte e tal, mas a gente esquece que aquele período nós estávamos falando de cidadania, de dar voz às pessoas, de querer que as pessoas participassem da nova construção do Brasil. Isso é muito importante, isso é fundamental. Então não se trata simplesmente de criar um projeto para ensinar as pessoas a pintarem ou fazer teatro, muito pelo contrário, mas sim de assumirem a sociedade, assumirem o seu protagonismo, assumirem que são, de fato, para todos, que um país é para todos. Então isso é muito importante. Outra coisa importante é que ali também estávamos experimentando, já em 90, o SUS. Sim. Né? Começa o SUS. Era tudo novo, né? Tudo novo, exatamente, tudo novo. Isso é muito importante, as pessoas esquecem, né, disso, assim como esquecem que quem assinou o SUS foi o Collor, mas tudo bem, faz parte do jogo. Mas então isso é muito importante. Então naquele momento que nós queríamos colocar um projeto de saúde mental, de atenção às pessoas com transtornos, com doença mental, existia há 2 anos antes, em 87, já uma discussão do movimento da luta antimanicomial no Brasil. E esse movimento vinha acontecendo com estudantes de saúde, com pessoas com militância da saúde, etc. E Santos teve a honra, teve o privilégio de ser a primeira cidade a fazer, de fato, colocar em prática uma luta antimanicomial. Por que isso aconteceu? Que existia um grupo do Davi Capistrano reunido, bolando um projeto de saúde mental, quando aconteceram mortes dentro do Casa de Saúde Anchieta, essa referência de hospital psiquiátrico na cidade de Santos, né? E aí o Davi, daquele jeito que ele era, não se discute quando existe morte, não se discute quando existe esse descuidado com o homem. E aí então falou assim, nós precisamos intervir urgentemente nesse hospital, e isso que foi acatado pela administração da época, e aí essas figuras importantíssimas como o Lancete, o William Valentim, o próprio Ticanori, vieram para Santos e fizeram a intervenção na Casa de Saúde Anchieta. No momento as pessoas, algumas não entenderam e tal, mas depois, pelo bem, pela humanidade, pelo direito à dignidade humana, né, foi feita uma intervenção por tempo indeterminado, e aí então se conseguiu colocar em prática um projeto de saúde mental. Até pela justiça. Pela justiça. Também a justiça, naquela época também. A justiça vem exatamente isso, em cima da dignidade, né? Um país, um lugar que tem a dignidade, tem todas essas coisas juntos, vem no seu bojo, não tem como. Né? Então a palavra dignidade é muito séria, né? E ela vem com valores que infelizmente alguns foram banalizados na nossa sociedade. Exatamente, né? Até é importante esse ponto de vista, que recentemente veio o que foi deputado constituinte, mora em Santos, inclusive, o Gomercinho do Milhome. Grande amigo. Exatamente, participou aqui conosco. Do nosso participou programa. Da Constituição. Exatamente, ali ao lado de Ulisses Guimarães, e comentou exatamente isso, né? E, obviamente, essa comparação com o Congresso daquela época, que ele falou, o Congresso sempre foi conservador, né? Mas havia um movimento naquele momento, justamente independente de posições ideológicas, que já eram muito claras nesse aspecto, falou assim, a esquerda, né, digamos assim, tinha 20%, não é muito diferente do que está hoje. Só que havia essa necessidade, essa discussão, por isso que muita coisa avançou. Hoje se critica muitos pontos da Constituição, né? Já está vendo aí a questão da discussão da PEC que tira os direitos das mulheres. E aí eu entro agora com você, quer dizer, o direito da mulher na questão do aborto, por exemplo, que são direitos, a gente está se colocando, se isso passar, colocando a países, os piores países do mundo, nem países tão retrógrados, né? Tem uma decisão tão esdrúxula como está sendo discutido, como foi discutido na CCJ. E, Cláudia, seu papel também fundamental dentro desse contexto, nessa história também, né? E aí, fica à vontade também, acho que os microfones são de vocês. Eu acho que você começou falando dessa questão das mulheres, e eu acho que o Tantã, ele traz à tona o tempo inteiro, e não só aquela época, mas hoje ainda,
O Renato, ele é o grande provocador da gente enquanto equipe, né? Enquanto colaboradores, enquanto pessoas que ali estão. E eu acho que o Renato, ele traz pra gente um olhar sobre essa questão plural e sobre a sua propriedade, do que você é. Eu sou assim, eu sou deste jeito. Então você vê, você traz um momento de retrocesso absoluto quando você fala do corpo da mulher e de uma decisão sobre o que você vai fazer com o seu corpo, quando a gente há 35 anos batalha diariamente para que as pessoas tenham a própria percepção, se percebam enquanto o que elas são, como elas são, de que forma que elas vivem na sua família, no contexto do seu bairro, com os seus amigos, na escola, no trabalho, para que ela tenha qualidade de vida e saúde, né? Saúde física, saúde psicológica, social. E então, assim, eu entro no Tantan num segundo momento, né? Eu não peguei esse momento de criação, mas eu entro quando o Tantan, ele ainda existia ali dentro da Casa de Saúde Anchieta, né? Da Casa dos Horrores. Mas o que eu encontrei quando eu conheci o Renato, por meio do Dr. Davi, eu fui apresentar um TCC para o Dr. Davi, e o Dr. Davi já logo como conversando... Psicólogo. Como psicólogo, exatamente. Importante contextualizar. Eu me formava em psicologia naquele ano, e fiz um TCC sobre gravidez e sobre parto. E aí na esquina aqui do Canal 4, quase aqui transversal com o estúdio, onde tem uma farmácia, e houve a Casa da Gestante, numa época. E eu queria então trabalhar com respiração com aquelas mulheres e com o corpo, porque eu sou bailarina também. Então o Dr. Davi já logo que olhou, né? Aquele homem era especial, visionário. E pouco compreendido. Pouquíssimo compreendido. E pouco reconhecido também. Eu falo isso, Fernando, o tempo inteiro. Porque verdade seja dita. Eu devo ao Dr. Davi o fato de eu ter conhecido o Renato e o fato de eu ser hoje o profissional que eu sou, entendeu? Porque o Dr. Davi olhou e perguntou com o que eu trabalhava. Eu falei que eu trabalhava com dança, que corpo e alma para mim e cabeça estavam juntos, e ele falou: tem uma pessoa que você tem que conhecer. Ele ligou para a Anchieta na hora e falou com o Renato ao telefone, e aí no dia seguinte eu fui conhecer. Então, quando eu entro na Casa de Saúde Anchieta, naquela época, o que eu esperava, o que eu aprendi na faculdade, né? Um lugar cinza, sujo, com gente amarrada, babando, era isso. Todo um mito construído. E eu entro e já tinha logo os Beatles pintados na parede, eu lembro disso, assim, claramente. Eu fui andando por aquele corredor, tinham várias salas, nenhuma sala tinha porta, e eu ia olhando as pessoas fazendo escultura, fazendo desenho, conversando, fazendo ginástica. E qual foi a minha piração, Fernanda? Eu não sabia quem era técnico e quem era paciente. E aquilo começou a me deixar angustiada, porque aí o Renato chegou, deu bom dia para todo mundo, inclusive para mim, e eu falei: ele está pensando que eu sou uma paciente nova. E agora, como é que eu faço para explicar isso, né? Bom, enfim, e o Renato me fez a pergunta crucial: o que é mais importante para você, a dança ou a psicologia? Eu falei: os dois para mim têm a mesma importância. Ele falou: então tá, eu quero a dança. A psicologia, se você quer ser psicóloga da prefeitura, você vai fazer concurso e etc. E aí eu chego em casa num momento em que minha mãe dizia: para de brincar de ser bailarina, você agora é uma doutora. E eu venho com um registro na minha carteira profissional como educadora de dança pela Casa de Saúde Anchieta. Depois ele conta a parte como ele foi quase crucificado pela galera da clínica, né, galera médica, porque eles já contrataram uma bailarina e não uma psicóloga, uma assistente social, e por aí vai. Mas é um momento onde esta questão da própria percepção, que é um sentido além do fato, do tato, né, da visão, do paladar, que a gente não fala, que é você se perceber enquanto o que você fica para mim cada vez mais pulsante. E é o que é hoje na Tantan. Hoje a gente tem momentos em que a gente fala em libras: eu sou assim, eu sou deste jeito, eu sou PC, eu sou surdo, eu sou down, eu sou gordo, eu sou chato, né? Como é que a gente lida com a pluralidade? Não tem mimimi, não tem peninha,
não tem coitadinho. E eu acho que esse é o grande desafio da sociedade atual. A gente vive hoje, infelizmente, uma sociedade que está adoecendo as pessoas de outras formas. Haja visto que uma outra discussão que é importante é a do celular. Sim, nas escolas, né? Que é o grande responsável por vários problemas da ordem da saúde mental. Exatamente. Isso a gente entra no bullying, do bullying a gente Total. entra, obviamente, numa triste realidade. A gente está crescente número de casos de tentativas de suicídio. Total. Né? Enfim, até essa questão que naquela época não havia, questão da tecnologia, do celular, que tem uma série de facilitadores, é maravilhoso, mas também, como tudo na vida, tem um pró e o contra. No caso é isso, pelo menos agora uma decisão que merece aplausos aí nesse sentido, de proibir celulares nas escolas, né? Do meu ponto de vista, eu acho que isso tem que acontecer mesmo, né? Porque dentro da escola a gente não teve celular e vivia, eu preciso falar com meu filho, não tem problema, liga para a direção, não tem problema nenhum. E a criança, né, e o adolescente, eles estão em fase de formação. Exatamente. Senão eles não seriam crianças, você está entendendo? A gente tem um processo evolutivo e a gente pressupõe que o adulto ele já tem maturidade, esclarecimento, sim, enfim, para conseguir justamente educar o seu filho para aquilo que é o bom, o ruim, o exagerado, etc. E infelizmente todos ficaram, acho que, escravos deste aparelho que hipnotiza e que por vezes ele pode ser extremamente pernicioso. Então, infelizmente, a gente hoje tem que aplicar uma lei porque a gente não consegue educar no sentido de dar os limites necessários para ter uma qualidade de vida e uma proteção das nossas crianças, né? Exatamente. Era a babá eletrônica, que era a televisão, lá nos anos 80, 90, agora é o celular, né? Enfim, são os equipamentos mudam, né? As coisas mudam nesse sentido. E como é que foi e eu me lembro muito bem o papel da imprensa também, que muitas vezes o próprio caso do Anchieta foi muito criticado, né? A gente tem que reconhecer isso também, é um momento da história da cidade, até pelo causa da posição política, o governo era um governo de esquerda, né? Estava começando, entre erros e acertos, mas estão aí os avanços, as policlínicas são um grande exemplo, só como para as pessoas lembrarem, né? Hoje o Anchieta está numa situação que até hoje não se resolveu, aquele prédio, né? Delicadíssimo, ninguém sabe, fica lá, tem lá uma situação nesse sentido. Como é que foi essa luta também para poder a Câmara também, obviamente, como o próprio sempre foi conservadora, Santos sempre foi conservador, claro, agora está muito mais conservadora pelo perfil da cidade, mas como é que foi essa luta também para convencer? Porque imagina que não foi tão simples assim como as pessoas podem pensar. São várias coisas que você toca, que a Cláudia também fala e tal, a questão do celular, a questão então eu acho que em todas as épocas sempre tiveram problemas, todas as épocas sempre tiveram momentos de levar as pessoas à loucura. Né? Então, teve um momento que foi o eletrochoque, que foi a grande descoberta e acabou machucando um monte de gente. Assim como teve um momento que a bomba foi uma grande descoberta e acabou matando um monte de gente e assim por diante. Né? Eu acho que essa questão, por exemplo, é muito séria. Não é a questão de tirar o celular, né? Mas é a questão de trazer o bom senso, trazer qualidade de vida para a sociedade. Eu acho que a sociedade está muito distraída em vários aspectos. São os valores absurdos que são mostrados na televisão, são apresentadores de televisão que deveriam estar presos, porque apresentam coisas absurdas na televisão, como coisas maravilhosas, um ênfase muito grande em mulheres que não trazem nenhum tipo de exemplo a coisa nenhuma, nada contra as mulheres, mas é narrado coisas muito pesadas para a juventude. É narrado e passando em vários programas de televisão, em vários momentos da televisão, em várias revistas, em vários acontecimentos. A gente sabe mais bombas que acontecem na mídia, na própria sala de aula, na própria sala dos professores, eles estão trocando esse tipo de assunto. Então é muito grave trocar o assunto, mas não ter a crítica do assunto. Não ter a responsabilidade com esse assunto. Eu lembro que quando, por exemplo, eu fazia pedagogia, eu tive uma aula no curso já de pós-graduação,
aonde se falava muito dessa questão. Como é que se faz para tirar o desenho animado? Olha só quanto tempo faz isso, o desenho animado da vida da criança, porque só quer ver o desenho animado, olha só. Existiam pesquisas que mostravam que assim, o que faz a criança ficar ligada no desenho animado? E aí fala assim, foi feita pesquisa, era o movimento do pica-pau, não era a figura do pica-pau, mas era o movimento, a velocidade é o que fazia a criança ficar ligada naquele programa e tudo mais. Como fazer isso, tirar isso da criança, como isso está atrapalhando os programas. Então, a solução final dessa pesquisa foi uma pesquisa grande, na Grande São Paulo, era exatamente o seguinte: por que os pais não sentam do lado da criança e podem ser a outra voz que não aparece? A televisão fala, mas o pai não fala, ele fica mudo, ele não escuta. Então ele podia ser esse elemento relacional. Isso é psicologia pura, né, Cláudia? É o relacional. Quando a pessoa fala ali de uma coisa maravilhosa, você automaticamente fala assim, não, isso não é legal. Por que você acha isso legal? Quer dizer, você ser essa Mas aonde figura... que está a presença, né, dessa Exatamente. família? Não, então, aí eu vou chegar lá. A televisão passou a ser esta figura que toma conta da criança enquanto a mãe está fazendo outra coisa. Sim. Enquanto a família está fazendo outra coisa. Então, percebe? Celular, né? Exatamente. Exatamente. Aí você dá o celular, você percebe? Só mudou o aparelho, mas você percebe? É muito perigoso esta forma de lidar com a sociedade, essa forma de educação com a sociedade, de como você lidar com esses problemas com a sociedade. Então, é mais fácil você criar uma lei e tira. Mas isso não solucionou. É a mesma coisa que você acha. A criança não quer mais isso. Até porque vai ficar proibido e eles vão dar um jeito. Quando a gente trabalhava com os meninos chamados na época de moleques de rua, dá emprego. Você acha mesmo que deu emprego, acabou? Não é verdade. Não é verdade, porque não é questão de emprego, é questão de valores. São valores que não são falados em escola, não é falado em lugar nenhum. Né? Então é complicadíssimo. Então a gente está falando, não está falando de um celular, não está falando desse caso ou daquele caso. Lógico que você falou bem, suicídio aumentou 155%, suicídio na adolescência, nos jovens. Né? Mas de repente o corte com a gilete no coiso, o bullying, o chamar isso ou daquilo outro, é uma forma de falar, oi, eu estou aqui. Exatamente. Sem dúvida. Você percebe? Sim, claro. O que antigamente era a famosa nota vermelha, que agora é proibido também usar caneta vermelha, porque você pode estar intimidando a criança, então você tem que nota baixa em azul, sei lá nem se tem nota ainda, eu fui professor muito, não sei como é que tá. Mas, por exemplo, eu chamava atenção até pelo vermelho. Porque a gente fala isso, o 10 e o 0, ele tem a mesma qualidade de afeto. A mesma qualidade de afeto. Quando você chama o menino que tirou 0 e põe na sua mesa, na sua sala de professores para conversar com ele, é a mesma quantidade de afeto daquele que tirou nota 10 e deu um pulinho. Você entendeu? Talvez o que tirou nota 0 tenha muito mais possibilidade de ter atenção. E atenção e criatividade do que o que tirou nota 10, porque esse não precisa de nada, parece que está comportado, está certo, está dentro do quadrado que a gente deseja. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de muita coisa. Muita coisa. Então, eu tenho uma coisa que eu falo o seguinte, a palavra sentar, ela tem exatamente as mesmas, o mesmo tamanho e o mesmo peso do que a palavra sedar. Entendeu? Então, sedar pode ser falar para a criança o seguinte, cala a boca e senta aí. É sedar também, não precisa de remédio. Você falar assim, fica quieto, veja a televisão, é sedar. Venha já almoçar, é sedar. Quer dizer, então é muito sério. Muito sério essas coisas, são coisas do dia a dia, do nosso cotidiano e tudo mais, e que a gente às vezes não se percebe como é que a gente está trabalhando essas palavras. A linguagem é muito importante. Que língua você traz? Que língua você tem? Isso é muito sério, né? Muito sério. Eu tenho uma frase que eu falo no teatro, pessoal, que eu falo assim, olha, não existe não, mas nem tudo é sim. Isso é muito importante. Você fica parando para pensar na frase muito. Entendeu? Né? Não existe não. Quer dizer, você é livre, tudo pode acontecer. Mas nem tudo é sim. Tem coisas que não funcionam, que não pode ser nesse momento. Exatamente. Percebe? E aí é que entra a figura de pai, figura de mãe, figura de professor, né? Figura, não só de figurinha, né? Mas de postura, de estar presente nessa evolução, nesse cotidiano, nessa coisa toda. A gente mudou tudo, né? Sucesso hoje é você entrar numa boa faculdade, sucesso hoje é você ganhar muito dinheiro, sucesso hoje é você ter redes sociais, fazer sucesso. Você ter milhões de seguidores. Exatamente. Você acha, hoje tem um monte de garoto jovem que fala que com 30 anos quer estar aposentado. Você entendeu? Você não tem trajetória de vida, você não tem constrói vida, você não tem prazer em construir história de vida, você quer
pegar a herança. Exatamente. Entendeu? Você quer pegar o que seu pai fez, o que seu tio fez. Isso era política. O filho do político quer ser político. O outro quer ser também, o do juiz quer ser juiz. O outro que não é que queira. Pior é isso. Querer é uma coisa, é desejo. Não é isso. Ele quer a parte pior, que é entrar com qualquer jeito. Entendeu? Põe a cara do pai do lado e faz de conta que é o mesmo. Finge que é o mesmo, que tem a mesma quantidade, o mesmo peso, a mesma construção simbólica e etc. Não tem. Não tem, é uma mentira. Por isso que você vê, às vezes, o quê? Um trabalho não fica com qualidade de vida. Ele não tem qualidade de vida, ele só tem exatamente quantidade de dinheiro, quantidade de investimento. Fora isso, não tem nada. E é uma preocupação, porque essa geração será pai, será mãe, e aí vai se repetir, né? E aí você tem relações vazias pra caramba, e quando você não tem perspectiva, você não tem esses valores que são os impalpáveis, que estão aqui dentro e você não compra, né? Você não encontra na prateleira, você fica sem perspectiva. Exatamente. E isso é a causa da depressão, do pânico, de uma série de estados mentais que te levam a situações como suicídio, como bullying, como violência, como uso de drogas. Então, assim, as coisas, elas se conectam. Exatamente. Né? Infelizmente, infelizmente. É uma triste realidade. E sinceridade, né? Se continuar nessa toada, só vai piorar, né? Não vejo muita... É bem complicado, né? Quando a gente fala que qualidade de vida é essa junção do físico, do mental e do social, e a gente olha para o lado e vê que são esses três pilares importantérrimos aí, que eles estão no balança, mas não cai, é complicadíssimo, né? O nosso social é muito delicado, né? Nós temos uma falta e uma carência de um monte de coisas, né? Embora tenha tal coisa construída, falta a estrutura principal, o humano fazer aquilo funcionar, aquilo gerar uma série de coisas, etc. O físico, a gente está cada vez mais debilitado, a gente cada vez procura mais academias, procura isso, procura aquilo, procura um cartaz de saúde que a gente não sabe qual é, e o mental, o mental hoje é o primeiro lugar de atenção no país. É o emocional e o mental. Então é coisa bem delicada. Realmente a gente tem um momento muito delicado. Preocupante, como você diz. Cláudia, Renato, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos aqui para o segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. By Zaf Prime. Móveis planejados sob medida. Beleza e praticidade para sua casa. Móveis que valorizam todos os espaços. Solicite um orçamento sem compromisso. Pagamento facilitado. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista. By Zaf Prime, Rua Campos Nelo, 394. Atenção, criadores de conteúdo. A TV Com oferece um espaço completo para você dar vida aos seus projetos. Em nosso estúdio, você pode gravar podcasts, videoaulas, programas de TV, campanhas publicitárias e muito mais. Produzimos cenários e vinhetas personalizadas, garantindo um visual profissional e único. Grave ou transmita seus conteúdos ao vivo. Entre em contato conosco e agende uma visita para conhecer nossas instalações e tirar todas as suas dúvidas. Nossa equipe está pronta para te ajudar a criar conteúdos incríveis.
TV Com, sua plataforma completa para a criação de conteúdo. Atenção, criadores de conteúdo. A TV Com oferece um espaço completo para você dar vida aos seus projetos. Em nosso estúdio, você pode gravar podcasts, videoaulas, programas de TV, campanhas publicitárias e muito mais. Produzimos cenários e vinhetas personalizadas, garantindo um visual profissional e único. Grave ou transmita seus conteúdos ao vivo. Entre em contato conosco e agende uma visita para conhecer nossas instalações e tirar todas as suas dúvidas. Nossa equipe está pronta para te ajudar a criar conteúdos incríveis. TV Com, sua plataforma completa para a criação de conteúdo. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque. Passa muito rápido, temas fundamentais, comemorando os 35 anos do projeto Tantan. Temos dois convidados, a psicóloga Cláudia Alonso, o educador também Renato de Renzo, que tem muita história para falar sobre esse assunto e, é claro, saúde mental. Mas antes, vamos ver a previsão do tempo para hoje e para o final de semana com o colega jornalista Celso Vernizzi. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Sextou e com uma instabilidade danada em temporais durante a última noite. Madrugada começou com tempestades em vários lugares do interior do estado, acumulados significativos de chuva em pouco tempo, como aconteceu ontem à tarde, final da tarde e à noite também na capital e na Grande São Paulo. E isso pode se repetir, porque o clima está abafado. Embora não estejam as temperaturas tão elevadas quanto ontem, ainda calor, clima abafado e à tarde com 28, 30 graus entre capital e litoral, no interior 32 a 33, chuvas e trovoadas temporais, tempestades poderão acontecer facilmente. Evaporação do clima abafado, umidade, nuvens, chuvas e trovoadas temporais, precaução, guarda-chuvas à mão e muito cuidado. Isso vai se prolongar no sábado também, mas tem períodos de melhoria. Tempo até parece firmar em alguns momentos, principalmente no domingo, mas à tarde, com o clima abafado, evaporação, vem nuvens escuras e tempestades isoladas novamente, principalmente na faixa leste e no norte do estado de São Paulo. Um abraço a todos. Aumenta o tempo. Olá, Celso Vernizzi trazendo aí a previsão do tempo. E agora a gente vai para um outro vídeo também com o colega jornalista Vinícius, o Vinícius Dantas, trazendo aí o fim da roda gigante. A roda gigante ainda está lá, mas parece que a partir de segunda-feira ela começa a ser desmontada. Vinícius, traga informação para os nossos internautas, por favor, e telespectadores.
Uma notícia que acabou surpreendendo os santistas na última terça-feira foi o encerramento das operações da Roda Gigante no Parque Valon, no Centro Histórico de Santos. O grupo Coney Island informou nas suas redes sociais o encerramento das operações no último domingo, 24 de novembro. A Prefeitura de Santos informou que o contrato entre o município e a empresa responsável pelo equipamento terminou em setembro. Para mais informações, acesse bocnews.com. Obrigado, Vinícius. É a polêmica da roda gigante. Enfim, vamos voltar ao nosso tema aqui, passar muito rápido aí nesse sentido. A gente, durante a pandemia, né, vocês fizeram, né, o projeto tudo parado, tudo fechado. Obviamente o projeto Tantan deu uma parada em termos, né? Parada só ali presencialmente. Porém, vários e vários vídeos foram gravados, muito interessantes, que o Felipe também, se quiser, pode colocar alguns dos vídeos aí para vocês depois comentarem também, porque a pandemia, de certa forma, foi fundamental na questão da saúde mental, né? Então, enfim, na hora da cultura, da Secretaria de Cultura, e tá aí a dança no isolamento, né? Isso é um exemplo, né? Na verdade, assim, a gente não parou, a gente ficou full time, foi isso que aconteceu. A gente ficava online com eles todos os dias, a todo momento. Tinha horários que a gente fazia lives, aí é um produto de lives, né? A gente acabou dançando uma música da Vika que chamava Pausa, que foi em cima dessa questão, e o mundo precisa de calma, e a gente dançou em Libras, tá vendo aí? Tem uma movimentação em Libras, e tinha gente do Brasil inteiro que fazia dança com a gente, pessoas que não eram da Tantan e que se tornaram tantãs. Então as pessoas faziam e a gente dava tarefas, e em casa eles se filmavam e a gente foi produzindo algumas coisas, como por exemplo essa coreografia, entendeu? E tá vendo? Todo mundo aprendeu a mexer, essa é a parte boa, né? Do uso, no caso do celular. Porque as pessoas não estavam sozinhas, a gente celebrava aniversários, a gente cantava parabéns, a gente tinha o momento do palavrório, que era quase que um vomitório, né? Era um momento onde as pessoas conversavam online, que era o que a gente fazia, e a gente tinha aula de teatro online, a gente tinha aula de poesia, tudo, artesanato online, e a gente não parou. Realmente foi uma grande loucura, por conta de que a gente se comunicava, fosse por WhatsApp, fosse por videoconferência, fosse pelos grupos fechados, fosse pelas lives. Esse produto da dança foi um produto de lives. Então eu estou vendo ali, tem gente do Paraná, tem gente de Praia Grande, tem gente de Santos, tem gente de São Paulo, tem gente de Abrigos. Isso foi muito bacana, isso gerou um documentário que tem 3 episódios, e a produção de um livro, de 2 livros editados, que foram os produtos, vamos dizer assim, finais desse momento. Então, assim, foi muito importante. Num momento difícil, muitos com dramas pessoais, familiares aí, infelizmente, que, né, situação, muita gente, infelizmente, perdeu amigos, familiares, é impossível não ter alguém que não teve. Nós perdemos mães, pais, enfim. Que se foram. Então, tá vendo? Foi muito legal isso, assim, muito legal. Mãe e filho, mãe e filha. Juntou um monte de gente que não se via, foi muito bom. Muito legal. Momento muito importante. Tem outros vídeos aí também, aí com áudios também, né? Também mais, né? Composições importantes aí. Tem. Né? Meu amor por você, Amor I Love You. Amor I Love You. Sangue Tem Latino. um monte de coisa, lá. Tudo em casa, galera aí. E a edição? Assim, na verdade, eles mandavam pra gente o que eles tinham filmado. Certo. E em casa, o pessoal da equipe da gente fazia uma edição de vídeo, né, junto com aquilo que eles trouxeram da sua própria casa. E às vezes com algumas imagens históricas. Então ali tá misturado, quando a gente apresentou o Sangue Latino, com a gente dançando o Sangue Latino em casa. Entendeu? E tá vendo? Tem gente que pôs até o figurino em casa. A Bruna pôs o figurino em casa. Como a Bruna estava definida.
A Bruna Júlia? É. Tá aqui, a Mila e a Júlia. Oi, Bru! Tô vendo aqui. Oi, Bru, bom dia, meu amor. Estamos aqui, a Bruna Júlia, amo muito Tantã, minha vida, minha segunda casa. Né, meu amor? Bruna Júlia tá muito feliz, porque Bruna Júlia mora muito longe, lá longe em São Vicente, a mais de 2 horas daqui, e ela vai mudar, né, a Emilene vendendo brigadeiros. Que legal. Junto com a Bruna. Bruna faz os brigadeiros com a mãe, conseguiram comprar o seu apartamento, sabe aonde? No quadrilátero ali do Teatro Municipal, para que ela possa ficar perto do Tantã. Foi matéria no Viver em Santos. Agora, muito legal. Né, Bru? E agora a Bruna tá ficando tranquila, viu, Fernando? Né, Bru? Porque vai reformar a casa dela, então precisa ter um pouquinho mais de paciência para ela poder ir para a casinha dela, e em breve ela vai estar indo, ela já falou, vou sozinha. Agora ela atravessa o canal e já está na Tantã, vai poder estar todos os dias lá fazendo. Então isso é um momento, o Renato fica emocionado, a gente fica mesmo, porque tem o fruto, todo né? São os frutos que ficam, né? É o grande desafio. Né? Coisa linda. São os grandes desafios também. A Eloá Miguenês Fogaça. Oi, Eloá, Marcela. Participando aqui com a gente. Eloá começou dançando na pandemia, a Marcela faz aula com a gente. E a Marcela tem síndrome de Down. E a Marcela sempre fez aula. E a Eloá não, né, Eloá? Eloá tem Parkinson, a mãe da Marcela. E a Eloá começou a fazer aula em casa com a Marcela. E agora ela dança presencialmente. Faz tudo hoje. É uma das minhas bailarinas, uma das nossas melhores costureiras. A gente tem uma produção de bolsas espetacular dentro da Tantã, de figurinos, dentro da nossa oficina de costura. E a Eloá é uma das mães mais ativas nessa questão e ultra habilidosa. Então, beijo. Muito bem, também a Thaís Aires. Oi, Thaís, nossa professora de teatro, nossa mulher multifacetária. Enfim, muita gente. A gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos para o terceiro bloco do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. By Zaf Prime. Móveis planejados sob medida. Beleza e praticidade para sua casa. Móveis que valorizam todos os espaços. Solicite um orçamento sem compromisso. Pagamento facilitado. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista. By Zaf Prime, Rua Campos Nelo, 394. Atenção, criadores de conteúdo. A TV Com oferece um espaço completo para você dar vida aos seus projetos. Em nosso estúdio, você pode gravar podcasts, videoaulas, programas de TV, campanhas publicitárias e muito mais. Produzimos cenários e vinhetas personalizadas, garantindo um visual profissional e único. Grave ou transmita seus conteúdos ao vivo. Entre em contato conosco e agende uma visita para conhecer nossas instalações e tirar todas as suas dúvidas. Nossa equipe está pronta para te ajudar a criar conteúdos incríveis. TV Com, sua plataforma completa para a criação de conteúdo.
voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, você participa do Jornal em Foque de hoje com dois convidados muito especiais, a Cláudia Alonso, o Renato de Renzo. Muita história, aos 35 anos, muita emoção também, muita gente participando aqui do nosso programa, né? Rádio Tantã, já que está no meio de comunicação, a Rádio Tantã foi um sucesso grande marco. Até em rádio mesmo, oficial. Não, rádio oficial, 10 anos de sucesso, 10 anos em rádio oficial, começamos na Universal, lembra da Universal? Uhum. Universal, depois a Clube, né, a principal AM de Santos, né? Uhum. E depois passamos a mais antiga, a quarta do país. Seu Brito, quarta do país, exatamente. E aí passamos depois para Cacique e Jovem Pan, né? Uhum. Tivemos convites de fazer na Gazeta em São Paulo, fazer na própria Jovem Pan de São Paulo. Algumas pessoas se confundiam um pouco, como a gente trabalhava muito com humor, achavam que podia fazer esquetezinhas para a rádio, essa coisa. Teve tudo que você possa imaginar de convite. Né? A Rádio Tantã tinha na época 11 patrocinadores. As pessoas batiam na porta para ser patrocinador da Rádio Tantã. Então, você tinha me perguntado um pouco sobre esse convencimento na sociedade. Pô, um projeto que você tem pinturas, um projeto que você mexe com a sociedade, um projeto que você traz a sociedade para ver o que estava acontecendo, quer dizer, você criou o interesse contrário, né? E tal. E depois você ainda me põe a voz dos loucos na rua, não tinha muito como você falar assim, sou contra. Muito pelo contrário. Né? Você estava vendo ali coisas acontecendo importantíssimas. Nós começamos em Santos um projeto não, sem querer aconteceu um turismo de estudo. Todas as universidades do Brasil vieram a Santos conhecer o projeto. Né? Foi uma coisa maravilhosa. Nós fizemos 300 shows pelo Brasil. Nós éramos recebidos em carros oficiais nas cidades. Eu levava os locutores de avião em vários pontos do país e fazíamos interferências em rádios lá em Porto Alegre. Fizemos interferências nas grandes rádios de Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, foi um momento extremamente assim, tipo, nossa, é possível. Então, se a gente fala de inclusão, a gente estava fazendo a inclusão. A gente estava dando microfones de verdade numa rádio comercial aberta, AM, para as pessoas que até então eram internadas num hospício, estavam lá, pessoas que tinham ali 13 anos de internação. Que as famílias muitas vezes abandonavam. Nem abandonavam totalmente. Essas pessoas estavam trabalhando, fazendo... Você sabe o que é isso? Um programa de 1 hora por dia. Não é fácil, é uma pauleira, uma produção violenta. Então, a gente fazia com esse trabalho e ele acabou virando uma referência mundial. Hoje tem rádio em todos os lugares do mundo, existem rádio em todos os locais. E mais importante do que isso, porque muita gente achava assim, tipo, é uma terapia. Não, a gente falava que era 1 hora de terapia no ar, né? Mas, na verdade, era uma postura política. Porque a partir do momento que você dá o microfone para alguém, a partir do momento que você tem esse poder de falar com as pessoas, é uma ação política, é uma prática política. E aí as pessoas começavam a contracenar com a loucura, não daquelas pessoas que estavam ali no microfone, mas a sua própria loucura. Porque a gente colocava em xeque, né? Colocava em xeque uma série de coisas. Tinha um momento do programa, né, Claudinha, que falava assim, quando é que você pira? E as pessoas ligavam o programa para falar mesmo. Fazer terapia no ar. Falar das suas aspirações, falar dos seus momentos e tal, não sei o que. Então, a gente recebia currículo de tudo que era lugar. As pessoas de todo tipo queriam trabalhar na rádio e tal. Então, era uma comunhão muito festiva, muito boa, muito salutar, e essas pessoas foram deixando para longe lá o hospício, né? Trabalhando nas suas casas, alguns fizeram curso de locução, não é? E isso deu uma outra perspectiva de vida, um outro momento de vida. A gente até agora, inclusive, tem convites, até hoje, para a gente voltar a fazer um programa rádio. Hoje, com o mundo digital, essa possibilidade. Tem um plano aí, vamos ver. No ano passado, nós gravamos alguns podcasts, ainda não foi para o ar e tal, só para experimentar. Reunimos as pessoas do passado, né? Isso foi muito importante. Reunir as pessoas que fizeram a rádio, os grandes locutores, os meninos e tal. Né? E, então, são momentos que vão acontecendo, outros apareceram. Sim. Provavelmente esse ano, de 2025, a gente lança um programa e tal. Né? O importante é pegar aquele espírito bacana e tal, né? Porque a gente não faz muito dentro dessa caixinha, né? A gente faz o avesso. E isso é muito importante. Por isso é Rádio Tantã, um programa do tamanho da sua loucura.
Exatamente. Quem sabe aí de volta agora em 2025, né? É isso aí. Hoje com a tecnologia, essa é a vantagem da tecnologia. Facilita muito com rádio. O lado bom, né? O lado bom, tem todas essas facilidades. Gostaria de saber de vocês, aí a gente volta para uma outra questão. Tivemos pandemia, tudo mudou, o governo federal. Como lidar com a questão hoje? Qual é a análise que vocês fazem da saúde mental? O tratamento que havia no passado, mas hoje encarar. Tivemos avanços, mas ainda podemos avançar ainda mais. O que precisa ser feito? Hoje você tem uma série de questões, né? A própria secretária de Educação teve aqui, professores cada vez mais afastados por uma série de questões, muitos deles alegando essa questão de saúde mental. Você tem um volume cada vez maior de inclusão nas escolas e as pessoas, a dificuldade de saber lidar com isso daí, né? Falta muitas vezes profissionais habilitados, né? Nesse sentido. Como vocês avaliam aí o atual cenário de saúde mental? Santos voltou a trazer o Dr. Ticanori, né, na pasta de saúde mental, que foi um dos que estava presentes lá, naquela época, nos anos 80, 90. Como vocês avaliam, não só em Santos, no estado e no país, as políticas de saúde mental implantadas no país? Olha, eu sou funcionária pública, né? Há 29 anos e 10 meses. Eu sou psicóloga. Mas assim, eu tive o privilégio de trabalhar em determinados serviços, onde na seção de reabilitação e fisioterapia, trabalhei com o Renato na antiga Secretaria de Assistência Social, hoje a Secretaria de Desenvolvimento Social, fui assessora da Sueli Maia na Secretaria de Educação, na implementação do programa de educação integral, né, no Escola Total. E eu acho que existe uma questão, Fernando, que é o você gostar do seu exercício profissional. Além de você gostar do seu exercício profissional, é que condições que você tem para esse exercício profissional acontecer. E além disso, de que forma que você recebe formação, vamos dizer assim, permanente para que isso ocorra. Isso tudo, eu acho que forma uma teia ou uma rede necessária para o mundo atual, mas cada vez mais veloz. Você precisa ter comunicação, eu tenho falado que essa palavra para mim hoje é uma palavra básica, entre família, prestador de serviço, o terceirizado, o servidor público que está numa situação de cargo de gestor, o poder legislativo, as ONGs e por aí vai. E eu acho que isso não acontece, infelizmente, porque as pessoas estão esgotadas, ok, mas alguém tem que tomar tenência, sabe aquela coisa de tomar tenência? Alguém precisa dizer, vamos lá, vamos fazer acontecer. Tem que liderar. E isso precisa acontecer urgentemente, de forma humanizada, com diálogo. Não dá mais para botar o pé na porta. Não dá para quebrar o pau. Não dá para querer ser o dono da razão. A gente, quando fala de gente, a gente fala de pluralidade. E isso coloca a gente na berlinda o tempo inteiro. Talvez não. Eu tenho certeza absoluta que o meu exercício profissional, o meu trajeto profissional que ele vem enquanto servidora, enquanto colaboradora, voluntária dentro da Tantan, paralelamente, isso me fez ter esta corda bamba que o Renato coloca a gente o tempo inteiro. E isso não é a pedagogia da crueldade do Antonin Artaud. Isso é necessário, porque a vida não é um jardim florido. Sim. A vida não é só assim. A vida é a gente se frustrar. Então nunca vai ter o ideal. Nunca vai ter o ideal. O ideal no sentido do que nós, cada um projeta. Cada um tem o seu ideal. Viver em sociedade é isso, né? Mas eu acho que a gente precisa de comunicação urgente,
de formação urgente. Por quê? Porque os profissionais não receberam esta formação. Então eles precisam ser informados, eles precisam ser formados, eles precisam ser acolhidos. A gente precisa ter pessoas de qualidade, mas as pessoas não têm culpa porque elas não sabem as coisas. E as famílias precisam entender também. E o aluno precisa ser informado também. Esse pai, essa família, essa equipe, tudo junto. Né? Eu acho que a gente precisa criar uma grande rede de comunicação, de formação, de acolhida com humanismo. Não é simplesmente tacar lei. Eu acho que isso precisa ser pensado de uma forma muito delicada. Não é babaquice, não. Isso é seríssimo. E eu acho que a gente está mesmo beirando o caos. Apesar de uma série de propostas maravilhosas, eu não estou falando de Santos, eu estou falando do mundo, né? Mas a gente precisa se colocar enquanto seres falíveis. Nós somos humanos, então nós somos falíveis. Tem coisas que eu não sei, eu vou perguntar para você. Você é um jornalista, a ti te compete, então tu vai me explicar como é que usa isso, como é que o microfone deve se portar, para que câmera que eu tenho que olhar, assim como eu vou falar para você sobre comportamento, ou no balé como é que se faz um demi-plié, para você não se machucar. Então a gente precisa ter isso, precisa resgatar esse humanismo, respeito, sabe, afetividade, olhar no olho. Os celulares também estão tirando isso. Olhar no olho, encostar na mão, isso não é assédio. Então, desconfundir palavras, acho que esse relacional ele é vital, vital, vital. Perfeito. Renato, a gente já está chegando no final, mas assim, sua avaliação também. Agradecer a Ana Elisa também, mandando um abraço para você. Aninha, beijo, meu amor. Aninha. Eu acho que a Cláudia coloca muito bem, mas eu acho fundamental uma palavrinha chamada responsabilidade. Sim. Acho que responsabilidade é o que está faltando com as pessoas. Ser responsável por você, ser responsável pelo outro. Acho que isso é fundamental, né? Então vai além de formação. Amar o próximo, literalmente. Precisa ter, você se tornar uma pessoa interessante, você ter interesse pela vida. Se você não tem interesse pela vida, você não é interessante e nem vai achar nada interessante. E não vai ser responsável. Né? Eu acho muito importante que tem uma fala de um psiquiatra de fora que fala muito assim, está na hora da gente abandonar o Freud e o Lacan e colocar o divã na rua. Porque é ali que circulam as coisas, e não atrás do seu livrinho de estudo, etc, etc. Então isso é muito sério. Quando você fala de saúde mental no mundo, acho que nós estamos passando por um momento delicado, sim. Porque está de novo a discussão da volta dos hospícios. Entendeu? Então é muito sério isso. Outro retrocesso. Você acaba criando um outro nome, residências terapêuticas, entendeu? Você chama de outra coisa, hotel terapêutico, né? Que na verdade é um hospício, você entendeu? Você muda o nome. Então é uma discussão que não termina, né? Uma que está aí, está em pauta, não é? Aconteceu a intervenção em 89, aconteceu não sei o que lá, aconteceu em vários lugares. Tem uma lei hoje que diz que é proibido construir manicômios, mas não residências terapêuticas. Não é? Então, quer dizer, conclusão, de novo voltamos a conversar da nossa saúde mental, e pior, trancar a saúde mental, né? Não saber regar a saúde mental, né? Não saber regar a utopia, os sonhos, a vontade, como a Cláudia falou, de viver intensamente. Né? Então a gente quer as coisas já prontas, né? Então aí a coisa começa a complicar. Então é uma discussão constante, eterna, e estamos aí de novo na militância, não é isso? Por isso que não para. Renato, Cláudia, muito obrigado pela participação de vocês, né? A gente está aqui, os planos para 2025, sucesso também para vocês, também nesse sentido. A Cláudia também como suplente de vereadora, né? É forte. Vamos ver, né? Eu quero somar para a cidade estar cada vez melhor. Bom, eu acho importante, é uma cabeça boa. É a primeira suplente. É uma cabeça boa que precisa ter espaço dentro da Câmara dos Vereadores, né? Precisamos de pessoas... Ou no Executivo, né? Tanto faz, mas tem que pôr essa cabeça para funcionar e influenciar outras pessoas. Acho importante. Para colaborar muito com uma Santos melhor, Santos de vanguarda, a história da cidade sempre de vanguarda. Isso aí. E apostar, né, nessas ideias, porque Santos é referência, tem recursos, tem possibilidades, né? A gente é uma cidade, podemos dizer assim, abençoada em todos os aspectos, em termos históricos, em termos econômicos, amo. Né? Em termos de beleza, mas temos também, a gente tem que reconhecer, temos também as suas
pendências sociais que são enormes, e a gente não vive só, vivemos numa ilha, né? Mas não só numa ilha, né? Temos todo o entorno que necessita uma atenção, né? Vocês têm vários integrantes do Tantan que não vivem só em Santos, vocês mesmos falaram. Metropolitano. Metropolitano, né? E a gente espera que os nossos novos governantes, que a partir agora de 2025, tenham uma visão efetivamente metropolitana, porque infelizmente, na prática, isso ainda está muito distante. A gente espera e torce para que os eleitos e os reeleitos tenham essa concepção e coloquem efetivamente a visão metropolitana da nossa região. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação, também dos nossos convidados, e lembrando que estaremos de volta no próximo Jornal em Foque nesta segunda-feira. Tenham todos um ótimo dia e um ótimo final de semana. Tchau, tchau. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completo.